Cara, e acerca da Lava Jato em si, qual foi a principal, qual foi a batalha mais difícil que vocês tiveram? Igor, teve tanta batalha e eu vou... Porque o sistema é feito para não funcionar. Mas eu vou contar o começo da Lava Jato, que acho que talvez talvez tenha sido a batalha mais difícil, porque você teve um tipping point, você teve um ponto de virada da Lava Jato. E eu vou contar como que a gente chegou nesse ponto de virada e a partir daí a Lava Jato deslanchou. E depois, claro, que voltou a ter os seus processos mais recentemente, tá? Mas para contextualizar, como que o Deltan foi parar na Lava Jato? Eu saí de uma faculdade, estudei para concurso pensando em transformação social e ter os instrumentos mais apropriados para servir a sociedade e ingressei no Ministério Público com o sonho de um país melhor, como a maior parte dos estudantes que saem de direito, e queria ter os instrumentos apropriados para produzir essa transformação e estar no lugar em que eu pudesse contribuir para essa realidade, para esse país melhor, e o caminho que eu encontrei foi o Ministério Público. Por que Ministério Público? Porque eu li a lei do Ministério Público e ela fala de cuidado de idosos, crianças e adolescentes, fala de cuidado do meio ambiente, fala de cuidado do consumidor, dos direitos das pessoas, idosos, pessoas com deficiência, por aí vai. Ou seja, é uma instituição de serviço à sociedade e amor ao próximo. E eu entrei lá, depois eu ouvi muito minha mãe me ensinar que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Eu vim de uma região agrícola do país, eu vim de Pato Branco, já ouviram falar da grande Pato Branco? White Duck City, lembram da Bozena? Falava daí. Não, amarelo, hein? E várias pessoas ouvem falar de Pato Branco porque... depois, obrigado. Ouvem falar de Pato Branco porque tem várias cidades na região metropolitana da grande Pato Branco. Você tem Francisco Beltrão, tem Cascavel, Maringá, Londrina, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Área de influência da grande Pato Branco. E até reclamo, às vezes, da sombra dos prédios da grande Pato Branco. E não por acaso eu vim de Pato Branco, né? Então, eu saí de Pato Branco e cresci com a cultura agrícola, né? De você plantar e você colher. E eu vi vários casos acabarem em impunidade e eu falava, não, os meus casos vai ser diferente. Porque eu vou trabalhar duro, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance, eu vou conseguir resultado diferente. E entrei com esse espírito de luta, de tentar fazer a diferença. Um ano depois, eu tive o meu primeiro grande caso de corrupção. Era um caso de gafanhotos. Esses gafanhotos não comiam as folhas das plantações lá de Pato Branco, mas comiam, sim, a folha de pagamentos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eram funcionários fantasmas. Pior que rachadinha. Na rachadinha, o funcionário devolve um pedaço do dinheiro, né? No funcionário fantasma, o funcionário não existe, ele não sabe que ele está lá. É alguém da periferia que ganhou uma dentadura, preencheu um formulário, o cara usa os documentos, o cara coloca ele para trabalhar na Assembleia, ele nem sabe que ele está lá. No final do mês, vai um dos funcionários do gabinete, saca todo o dinheiro. Eu tive uma ideia durante a investigação, eu mandei um ofício para a Assembleia e queria saber todas as pessoas que recebiam salário na mesma conta. Que mais uma pessoa recebia o salário na mesma conta. E olhem o que eles faziam. Tinha caso de 12 pessoas que recebiam o salário na mesma conta. Com sobrenomes diferentes. Cara de pau, né? Muita cara de pau. Eles nem tentam esconder. Cara, é muita cara de pau. E aí você via o extrato do saque, ia lá uma pessoa e sacava de uma conta, de outra conta, tudo um em seguida do outro. Caralho. Cara, é muito absurdo, cara. É muito escancarado. É porque nunca ninguém investigava. Cara, eles confiavam na impunidade, né? E aí, eu consegui isso, a investigação foi avançando, aí bateu em pessoa com foro privilegiado e começou a palhaçada. Aí um cara se tornava prefeito e ia pro tribunal. Aí o cara virava deputado federal e ia pro Supremo. Aí o cara virava governador e descia pra STJ. E você não consegue seguir uma investigação, porque cada hora a investigação tá pulando de galho em galho e não dá nem tempo pro procurador, pro policial conhecer a investigação, pro juiz conhecer a investigação, daqui a pouco já tá pulando para outro galho. E o que aconteceu com esses casos? Mais de 10, 15 anos depois, adivinhe quantas pessoas punidas? Nenhuma pessoa punida. Aí você vai dizer, não, mas o dinheiro foi recuperado. Gente, não foi um centavo recuperado esse dinheiro. Um centavo. Um ano depois, eu passei a atuar num outro grande caso, que foi o caso Banestado. Esse caso foi um precursor da Lava Jato, foi o caso em que a gente desenvolveu uma redoma, em que a gente cresceu a cultura ali das colaborações premiadas. A gente fez coisa aí de 17, a coisa de colaboração premiada. Por que teve essa ideia de colaboração premiada? Por que vocês estavam quente nessa ideia? Então, era um pessoal jovem que estava lá no caso do Banestado. Era eu, o Carlos Fernando, o Vladimir Aras, o Orlando Martello, o Januário Paludo. Pessoas inspiradas pelo direito americano e que queriam fazer a diferença e queriam fazer a coisa certa. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que tinha uma lei que tinha criado a possibilidade de uma colaboração. E no exemplo norte-americano, isso eram contratos clausulados, a colaboração. Isso para proteger mais a sociedade, o Estado em relação à colaboração. E o que a gente percebeu? Que aquilo nos abria a possibilidade de a gente expandir exponencialmente as nossas investigações. Porque você pegava um doleiro, fazia um cerco probatório,
conseguia... O cara estava fazendo operações milionárias. Você tinha razões para prender ele. Razões de interesse público, razões legais para prender ele. Você prendia o cara. E você abria a possibilidade, e os advogados abriam a possibilidade para ele, dele colaborar com a justiça, entregar outros 10 doleiros e receber uma redução da pena. E aí ele vinha e colaborava. Aí você pegava aqueles 10. Aí um deles queria colaborar. E você pegava outros 10. E, gente, a gente expandiu aquele caso. A gente acusou mais de 680 pessoas. Caralho! Foi um dos poucos casos que foi uma ilha de justiça no mar de impunidade brasileira. Por quê? Porque a gente desenvolveu, a gente fez o primeiro acordo escrito e clausulado da história do país, no caso do Banestado. Sério? Quem que passou essa lei? A lei tinha passado antes, lá na década de 90, tinha passado algumas leis dizendo assim... 90, é possível fazer, mas ninguém tinha feito um acordo escrito e clausulado. Então a gente inovou. Não só inovou aí, mas inovou nas cooperações internacionais. A gente pediu a colaboração de outros países. A gente fez 180 pedidos de cooperação internacional. Nunca tinha sido feito nada parecido também. E é por isso que vocês são ligados a agentes da CIA. Cara, aí, cara. Descobriu a gente agora. Nos pegou agora. Tem gente que fala isso pra caralho, imagina. Cara, tem gente que fala, cara, mas essa é daquelas asneiras, aquelas Mas é por causa bobeiras disso, dessas colaborações internacionais? Exato, mas por que existe a cooperação internacional? Porque o cara que paga ou recebe propina, ele usa lavadores de dinheiro profissionais que movimentam o dinheiro no exterior. Movimenta o dinheiro fora do país. Então você pega lá a conta do Eduardo Cunha, estava em nome de uma empresa offshore, que é uma empresa que você compra pela internet, do Panamá, do Uruguai. Ele era o procurador dessa empresa, ele era o que a gente chama de proprietário beneficiário, ele era o real controlador, quem fazia a movimentação financeira, mas a conta estava lá na Suíça, aberta em nome de uma empresa offshore, e ele era o controlador, ele ou alguém da família dele. E para eu ter prova da corrupção, do pagamento da propina, eu preciso conseguir a documentação dessa conta. Preciso os documentos de abertura para mostrar que é dele, e preciso os documentos do dinheiro entrando e de onde que veio. Que veio de uma Odebrecht, veio de uma Andrade Gutierrez, veio de alguém pagando propina. Alguém que não poderia estar fazendo aquele pagamento. E aí o dinheiro veio, sei lá, de Mônaco. Então eu preciso cooperar com o Mônaco e preciso obter os documentos de abertura da conta, os extratos bancários, os documentos de pagamento para fechar a prova e ter uma acusação robusta contra aquela pessoa. E a gente fez muito isso. E foi fácil chegar nessas organizações internacionais? Como que vocês obtiveram acesso? O que a gente fez? A gente fez algo, de novo, inovador. Veja que, no caso do Banestado, foram 180 e poucos. Na Lava Jato, a gente fez mais de 700 pedidos de cooperação internacional, em relação a mais de 60 países. Porque eles construíram uma teia. Veja que só uma empresa, a Odebrecht, ela corrompeu pessoas em 12 países diferentes. 12 países. Lembra aquela ideia que o cara só sabe ganhar pagando propina? Cara, ela corrompia em 12 países. Onde ela estava corrompendo. E ela lavou o dinheiro em 10 diferentes países. Então, para você... 10 outros diferentes desses 12, tá? Nossa, então, esse esquema difícil de pegar. Cara, pra você montar esse quebra-cabeça... Tem que dar isso pros caras, né? Altamente complexo, cara, internacional. E pra você montar esse quebra-cabeça, você precisa, então, da cooperação de 22 países. 22 países. E o que a gente fez? A gente estabeleceu relação próxima com os países. E como que você faz um pedido de cooperação? Você faz via carta, uma carta que passa pelo Ministério da Justiça, e a resposta vem via Ministério da Justiça. Mas a gente não se restringia a isso. Por quê? Porque todos os organismos nacionais e internacionais recomendam que você, em paralelo a essas cartas, você faça contatos. A gente não está mais na idade da pedra. Claro, hoje você quer que o negócio social, funcione. Né? Exato. Você liga pro cara e você diz, olha, tô mandando esse pedido, tem isso. Você faz reunião, você pergunta, você esclarece, fala quem quer quem do caso e você convence o cara a dar prioridade. E a gente foi pra Suíça várias vezes, a gente convenceu eles a montar um time para nos atender. E a Suíça montou um time só para nos atender, porque as contas lá tinha mais de... Tinha assim, centenas e centenas de milhões de dólares de propinas lá na Suíça. Eles falam, puta, esse caso aqui é absurdo, meu Deus do céu, exatamente. Não tem como a gente ignorar essa porra, não. Cara, exatamente, foi revolucionário, inclusive para os suíços, e a gente estabeleceu um nível de cooperação excelente. Então a gente mandava as cartas, passava para o Ministério da Justiça e a gente fazia uma série de reuniões. Reuniões presenciais, fazia ligações, mandava e-mail. Mas foi fácil chegar nessas pessoas na Suíça? Vocês ligaram como? Vocês tinham esse contato por causa dos trabalhos que vocês fizeram? Como que foi? A primeira vez, o primeiro contato foi o seguinte, a gente estava lá no começo do Lava Jato, e eu acabei não contando, eu ainda estou com aquela tua pergunta para responder, mas eu chego lá uma hora, tá? Aquela pergunta sobre qual foi o momento mais difícil, né? É verdade, pô. A gente vai evoluindo então, a primeira vez foi o seguinte, eu vou acho que retomar aqui a do Igor, e aí eu vou chegar nesse ponto, Demorou. Tá? Então, eu tive um caso então de insucesso, que foi o caso dos gafanhotos, depois tive outro caso de insucesso, foi o caso do Banestado, mais de 580 pessoas, 680 pessoas acusadas. Sabe quantas pessoas foram presas? Pouco mais de 10.
10 anos depois, pouco mais de 10 tinham sido presas, responsabilizadas. Por quê? Porque o sistema não funciona. Quem tinha sido responsabilizado tinha sido os colaboradores. Isso é justo ou injusto? Isso é injusto pra caralho. Cara, o cara que colabora é o cara que tava se ferrando. Aí, um ano depois, eu tive um outro grande caso de corrupção e a gente acusou 2 empresários, auditores da Receita por corrupção também e outros crimes. Consegui condenar os 2 a mais de 40 anos de prisão cada um. Que da hora. Cara, super legal, né? Sim. Mas sabe se eles foram punidos? Não foram, porque 10 anos depois, dos meus 3 casos criminais, um foi anulado, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma tese nova que nunca adotou na história, que a interceptação telefônica não podia passar de 30 dias, nenhum outro tribunal jamais decidiu isso, o STJ, o STF, e adotou essa tese nova, anulou um dos casos. E os outros 2 acabaram em prescrição. Ah, Deltan, mas você não monitorou esses casos. Monitorei. Mandava cartinha para os desembargadores, cartinha para os ministros, dizendo, esse caso vai prescrever, tem dinheiro bloqueado no exterior. Pelo amor de Deus, dá atenção para esse caso, faz ele tramitar celeremente. E sabe onde que ele prescreveu? No STJ, ainda tinha um degrau ainda do sistema. Gente, não tem como funcionar. Caso Marca Fonte Sidan, prescreveu. Caso Propinoduto, de 2003, 30 milhões de dólares de auditores fiscais bloqueados na Suíça. Corrupção prescreveu. O nosso sistema é feito para não funcionar. E olha que falou-se pra caralho do Propinoduto. Pra caramba, cara, pra caramba. E prescreveu, cara. E prescrição significa impunidade plena. Nossa, isso impunidade plena. Essa é a regra no Brasil. Enquanto a gente não vencer esse problema, a gente não vence a grande corrupção. E justamente para entender esse problema e pensar em como transformar a realidade, que eu decidi fazer um curso mais profundo, estruturado, em que eu coloco materiais de apoio, aulas para os alunos. É um curso que está disponível, fazer agora minha propaganda do curso. Claro, certo. São aulas que você emprego, tem. Né? Legal, exatamente. Agora saí do meu trabalho, né? Agora eu sou professor, justo, exatamente. É a minha primeira profissão, porque é a profissão mais nobre que existe. Eu decidi começar sendo professor. E lá no site deltandalagnol.com/cursos, você vai encontrar um curso para você. E se você comprar até o dia 3 de dezembro, você vai ter uma promoção que você ganha um desconto de Black Friday. Você ganha, se for um dos 100 primeiros inscritos, você vai ganhar um livro autografado na tua casa. Eu trouxe para vocês aqui também. Esse meu livro, A Luta contra a Corrupção. E ainda você vai ter aulas ao vivo de tirar dúvidas semanais, uma aula por semana. É um curso estruturado em 5 módulos em que a gente aborda, explica a corrupção, explica a impunidade, como você, para leigos mesmo, é um curso para todas as pessoas, não é um curso jurídico, a gente tenta mastigar a informação. E ainda, por fim, quais são as reformas contra a corrupção que a gente precisa aprovar para mudar essa realidade e como a gente pode chegar lá. Então, é um curso estruturado para cidadãos que querem entender para transformar. Minha perspectiva é, não basta indignação. Indignar todos nós somos contra a corrupção. Mas mais do que indignação, você precisa entender o problema para construir uma ponte para a solução. E eu fiz esse curso no ambiente estruturado de sala de aula, com materiais de apoio, como eu não poderia fazer nas redes sociais, é outro ambiente, é um ambiente de sala de aula. E está lá disponível para você até o dia 3 de dezembro com essas promoções. É um pacote bem legal. Vai lá, conhece, se interessar. A gente vai estar junto nesse curso também. Se não, eu sempre tive e sempre vou ter materiais gratuitos nas redes sociais de qualidade para você se envolver na luta contra a corrupção. Se for lá no meu YouTube, tem 10 modos de se envolver na luta contra a corrupção. Qual que é o teu site do curso? É www.deltandalagnol.com.br/curso. Porra, Boa. Posso dar uma sugestãozinha? Claro, bora lá. Cria um URL da hora aí. Porque Deltan Dallagnol é meio difícil de escrever, tá ligado? Fiquei impressionado com o Igor aqui. O Igor estudou bem, falou primeiro, vocês falaram meu nome certo, que já é difícil. Depois o sobrenome certo, rapaz. Igor. Letrei ainda. Olha rapaz. só. Pô, mas ó, é um curso aí do cara que deixou um emprego estável do Estado, que eu acho que é o melhor emprego que alguém pode sonhar em ter, a não ser que você seja, sei lá, o Neymar. Infelizmente, né? Infelizmente. Gostaria que a iniciativa privada pudesse oferecer coisas melhores. Exato. Mas, pô, é um cara que abdicou aí Bom, e tá falando sobre corrupção, o cara provou que não... Ele estaria muito mais apto a ser corrupto dentro do governo, né? Então ele saiu lá... Pois é, te eleger é um problema, cara. Tu sabe exatamente como ser corrupto. Caralho, cara, ó, esse é o ponto. Igor, esse é um ponto muito importante. Como que você separa o joio do trigo? Porque se você olhar, tem vídeo do Sérgio Cabral criticando a corrupção, sendo contra a corrupção, antes ele ser pego, antes da Lava Jato. Como que você separa o joio do trigo? Gente, não olhem o que a pessoa fala, olha o que a pessoa faz, olha os atos dela contra a corrupção concretos. Olha, se a pessoa é do cargo de executivo, se ela investe em marketing para criar uma cultura de intolerância contra a corrupção. Foi o que Hong Kong fez na década de 60 e 70, desculpa, na década de 70, depois de um grande escândalo que veio logo antes, e conseguiu virar o jogo contra a corrupção. Se o cara é do legislativo ou do executivo, vê que tipo de projeto de lei que ele está sancionando. Se ele está sancionando ou não projeto de lei que mina o combate à corrupção. Se ele é do legislativo, olha como é que ele está votando nas últimas votações.
Então, mais do que palavras, a pessoa tem que ver quais são os atos da pessoa concretos em relação ao combate à corrupção. Olha se ele está avançando ou não projetos que são importantes contra a corrupção, como a PEC do fim do foro privilegiado, a PEC da prisão em segunda instância. É isso que a gente precisa fazer.